Bom dia, gente. Olha, esse vídeo é para você que esquece de regar suas plantinhas. Eu sei que pode acontecer um dia ou outro, né, de não ter tempo, mas tem muitas plantas que simplesmente não resistem muito tempo, né, com falta de água. Aliás, quem é que consegue, né? Dependendo do tempo aí, muitas plantas não conseguem passar nem uma semana, né, sem receber regas, sem receber água, sem receber chuva, sem ter aí o substrato, o solo onde ela está plantado, bem regado, bem irrigado, bem molhado, né? É o caso, por exemplo, dessa primeira planta. Eu vou mostrar 7 para vocês. Essa daqui, gente, é o Coleus, tá? Coleus é muito lindo, né? Amplamente cultivado no Brasil todo, tem diversas estampas, né? Cores e até formatos diferentes aí da folhagem. Esse daqui, por exemplo, é o rendado e é uma planta muito colorida, né? Ótima para você dar vida àquele cantinho sem graça, porque é uma planta de beleza magnífica, uma planta realmente exuberante. Só que ela tem esse porém, apesar de ser de fácil cultivo, ela não suporta muito tempo sem regas. Por isso é bem comum a gente ver elas nos jardins, na época chuvosa do ano, muito bonita. Ela gosta de local ensolarado, né? Dependendo da quantidade de luz que ela recebe, como ela vai ficar a coloração dela. A coloração dela depende do tanto de luz que ela recebe. E aí, se ela estiver num local onde ela receba água regularmente, né, sol também suficiente e que tenha um pouco de nutriente no substrato, então a cor dela vai ficar muito linda, vai ficar super vibrante e colorida aí no seu jardim, tá? Então essa é a primeira plantinha onde uma coisa que é essencial para ela, ela até vai bem no solo que não seja tão bom, né? Ela até vai bem assim recebendo só umas 3 ou 4 horinhas de sol por dia, porém ela não suporta falta de água por muito tempo. Esse é o Coleus ou Coleus. E a segunda planta que também não suporta falta de água por muito tempo de jeito nenhum é essa azulzinha, né? Essa azulzinha aqui é a Evolvulus alcinoides e todo mundo que vê ela aqui na minha casa se apaixona por essa plantinha, principalmente na época do ano em que ela fica ainda mais coberta de flores, né? Que é na primavera e no verão. Apesar dela dar flores o ano inteiro, ó, nós estamos aqui, né? No final do mês de maio, né? Entrando para o final do mês de maio, e ainda assim essa planta aqui está assim, né, repleta de flores. E ela fica assim até começar a primavera de novo, onde ela fica uma explosão de flores. Então, apesar de também ser uma planta de fácil cultivo, né, ou você obedecendo algumas regrinhas na escolha do vaso, na escolha do substrato e no plantio dela, ela é relativamente fácil de cultivar. Porém, uma coisa que ela é muito exigente, ela não suporta é falta de regas, tá, gente? Às vezes eu passo 2 dias sem regar ela e ela já murcha todinha. Eu chego em casa e já pego a mangueira, já encho ali, né, o regador de água e já venho aqui colocar bastante água generosamente no substrato dela. Percebam que ela é mais ou menos 1 metro do chão, né? Então o vaso dela tem uma profundidade bem boa e aí precisa de uma rega também que seja suficiente, né, até escoar a água lá por baixo do vaso. Então todo o substrato dela precisa ficar, né, bem molhado aí, bem hidratado para essa planta conseguir retirar, né, água suficiente para ficar hidratada também. Até porque é muita folhagem e também as florzinhas dela são incontáveis e muito lindas, né, gente? E apesar de eu cultivar ela aqui num local sombreado, né, recebe só o solzinho da tardezinha, mas mesmo assim ela é um vaso grande, né? E como ela tem muitas folhas, então ela seca logo logo. Por isso a rega dela tem que ser diariamente também para manter essa planta hidratada. E a nossa terceira florzinha, gente, também é uma azulzinha, né? Essa daqui também é uma Evolvulus, é irmã daquela, só que essa daqui é a Evolvulus
glomeratos, tá? Esse daqui é mais comum, tem a folhagem mais oval, né? Tem até uma penugenzinha recobrindo aqui a folhagem dela, que também é ornamental. E é uma planta muito utilizada porque ela é amplamente comercializada, né, no Brasil todo, em viveiros, floriculturas, até em supermercado. E ela produz essas florzinhas azuis, né? É uma planta que também é nativa do Brasil e que também precisa de regas. Uma recomendação que eu dou também para cultivar ela é que se você for cultivar ela no canteiro, né, diretamente no chão, então ela suporta a rega por mais tempo, já que ela forma uma toceirinha, né, que acaba aí protegendo as raízes e também retendo um pouco mais a umidade, né, porque ela fecha uma toceirinha no chão. Já no vaso, ela fica com esse formatinho de pendente, né? Com o tempo, ela acaba fechando o vaso também mais, mas justamente por o vaso ser uma quantidade limitada de substrato, então a rega no vaso precisa ser com mais regularidade. É uma planta também que você pode regar ela diariamente, né? Especialmente em região de clima quente. Só tem que tomar cuidado se for cultivar ela no vaso para fazer furinhos, já que ela não suporta encharcamento. E a nossa quarta plantinha, né, que também não suporta ficar sem regas por muito tempo, é aqui, né? Olha aqui que lindo, ó. É a nossa Impatiens, né? A Sumpatiens, que também é irmã dessa plantinha, é bem parecida às flores e até a folhagem, também não suporta rega por falta de rega, né, por muito tempo. É uma planta que o ideal é regar ela todos os dias aqui na minha região. Ela murcha, fica totalmente murchinha e não se desenvolve plenamente se faltar rega suficiente para ela. Inclusive, ela fica muito exposta, né, ao ataque de pragas e também de doenças, né, cochonilhas, pulgão, se ficar faltando rega para ela, porque ela não consegue se desenvolver plenamente, né, e criar força, né, crescer uma planta vigorosa e que consiga combater aí as pragas que possivelmente venham atacar essa planta. Então a rega dela é super importante, é essencial, até porque ela é uma planta que precisa de sol, então precisa ficar exposta, né? E aí justamente por isso ela perde muita água e precisa repor essa água, né, através das raízes do substrato. Essa laranja aqui, né, que é tão delicadinha, parece uma mini rosa, né, porque tem pétalas dobradas, é uma das que eu acho mais linda. Mas essa bicolor também é maravilhosa, né? Aliás, são todas, eu acho elas maravilhosas. Muito fácil também de propagar, né, já que qualquer galinho dela enraiza facilmente até na água. Inclusive é muito fácil você perceber, olha, que os raminhos dela, ó, são cheios de água. Ou seja, se deixar ela 2 dias sem rega, ela já murcha completamente porque ela perde a água que está aqui, né, nesses raminhos dela e também nas folhagens. E outra planta que também não suporta falta de rega de jeito nenhum, gente, é a torênia. A torênia é essa plantinha aqui que a sementinha dela é vendida porque ela é muito fácil de propagar. A sementinha dela germina com muita facilidade. Ela mesma produz muitas sementinhas também que caem em volta da planta-mãe, em outros vasos, em outros canteiros. E depois ela se propaga assim naturalmente, né? Espontaneamente. E ela é tão delicadinha, tem diversas cores, sim, mas ela tem esse porém, ela não suporta falta de rega por muito tempo. Aqui na minha casa, olha, ela nasce por todo lado. E é uma plantinha anual, né? Então ela não dura muito tempo, mas o tempo que ela durar depende da rega que ela recebe. Por isso, na época chuvosa do ano, é comum ela aparecer espontaneamente nos jardins. E outra planta, né, que também, né, gosta muito de regas aí regularmente, e há quem diga até que ela é bem melindrosa, é a nossa querida avenca, né? Na verdade, a avenca, assim como as samambaias, né, de modo geral, gostam muito de regas, né? São plantas aí de áreas tropicais e justamente por isso elas gostam
de ser protegidas do sol, são plantas de sombra e também no local bem iluminado e que tenha, né, uma boa umidade para você cultivar ela, né, de uma maneira, da maneira certa. Você não pode deixar ela sem rega por muito tempo, porque senão acontece isso daqui, olha, tá vendo? Secou aqui a folhagem aqui, quando eu percebi já estava secando, então eu passei a regar mais e aí ela saiu mais folhagens aqui em cima. Ainda consegui salvar essa daqui a tempo. E a nossa última planta aqui é um beijinho, né? É um beijinho aqui, olha, tá vendo? Que lindo, beijo de frade, né? Conhecido por diversos nomes do Brasil afora, até mesmo por Maria Sem Vergonha. Mas esse beijinho aqui é super especial. Desde a minha infância eu lembro que a minha mãe ia na casa das vizinhas, das amigas, e sempre tinha essa plantinha aqui, já que ela produz muitas sementinhas, né? Uma cápsula que depois joga a sementinha longe e aí germina aqui no jardim, volta a planta mãe, em outros vasos, enfim. Mas é uma planta também que não suporta falta de rega, né? É uma planta que deve ser cultivada com todo carinho, porque apesar dela ser muito fácil de cultivar, o substrato para ela tem que ter uma retenção de água legal, suficiente para manter essa plantinha, porque senão ela murcha com muita facilidade. Se você cultivar ela, né, no local protegido de muito vento, para ela não perder tanta umidade, mas ela vai ficar comprometida na floração, porque no local que ela está, quanto mais sol tiver, mais ela floresce lindamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se gostou, se tem alguma dessas plantinhas, se já perdeu alguma dessas plantas aí na sua casa justamente por falta de rega, deixa aí nos comentários. E agora vocês já sabem, acredito que vai ficar mais fixado na cabeça de vocês, porque são plantas simples, populares e de fácil cultivo, né? Desde que você disponibilize para ela, pelo menos, né, para essas plantas, essas 7 plantas que eu mostrei para vocês, pelo menos a rega suficiente. Você vai ver que simplesmente resolvendo essa situação, essa questão da rega, já vai ficar muito mais fácil de você cultivar essas plantas que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Eu já até dei dica para muita gente que tem ar-condicionado em casa, colocar o vaso, né, embaixo do ar-condicionado para receber aquela água ali do ar-condicionado e assim facilitar também a vida da pessoa, né, para ficar mais fácil aí a rega, porque se esquecer, né, já fica ali automatizada a rega para aquela plantinha. Então, se você gostou desse vídeo, então curta, compartilha, deixa aí nos comentários, né, as suas sugestões, dicas, e um beijo para vocês.